A expressão inteligência emocional é muito usada nos dias atuais, principalmente no ramo empresarial. Porém, muitos daqueles que a usam não sabem qual é o real significado e muito menos conseguem colocá-la em prática. E saindo do campo teórico e indo para o pragmático, será que é possível alguém domar as suas próprias emoções de modo a fazer um uso inteligente delas a seu favor? E quais são as características que de fato tornam uma pessoa emocionalmente inteligente? É sobre esse assunto que vamos conversar aqui. Então, vem comigo. A você que está chegando agora no canal Vida Cotidiana, seja muito bem-vindo. Se os temas relacionados à filosofia, literatura e comportamento te interessam, então este é o seu lugar. Clique no botão inscrever e também ative as notificações para que você possa estar a par de todo e qualquer vídeo novo que surgir por aqui. Para chegarmos ao ponto sobre o que de fato é uma pessoa emocionalmente inteligente, antes de mais nada, precisamos entender o que realmente é a inteligência. Dentre as várias definições que alguém pode categorizar como uma pessoa inteligente, podemos entender que a inteligência está atrelada ao fato de você ter uma capacidade de adaptação e também de aprendizado em relação às coisas que lhe cercam. É você ser capaz de tomar atitudes coerentes e não deixar com que os vícios atrapalhem na sua tomada de decisão. Portanto, uma pessoa que age de maneira inteligente é aquela que tem uma capacidade interpretativa muito racional, voltada ao lado de avaliar os prós e contras de uma determinada situação, inclusive avaliar as possibilidades de risco e, com isso, tomar a melhor decisão diante do contexto em que ela está inserida. Agora, sobre o que é uma emoção, podemos entender que são as reações que temos diante de uma situação que está posta na nossa frente, não levando em consideração os aspectos racionais, apenas aquilo que os nossos sentidos, de alguma maneira, conseguiram captar diante de uma situação. As emoções, muitas das vezes, ocorrem de maneira inconsciente. Ou seja, você não escolhe se vai ficar triste ou se vai ficar alegre, se vai ficar deprimido ou se vai ficar eufórico, se vai ter ódio, querer esganar alguém, ou se vai querer dar amor, carinho, enfim, são situações em que o meio e a cultura que a pessoa está ali inserida exercem bastante influência para que a pessoa tenha aquele determinado comportamento emotivo. Então, com isso, podemos entender que a emoção é uma reação que você tem diante das situações que estão ao seu redor. Tendo como princípio essa definição básica do que é a emoção e do que é a inteligência, podemos entender o porquê houve a necessidade de juntá-las. Eu, particularmente, costumo dizer que as emoções são lobos indomáveis. São situações das quais fogem do nosso controle num primeiro momento, pois elas estão revestidas, muitas das vezes, em função de estímulos jogados no ambiente. E para que esses estímulos não afetem as suas emoções, é necessário que a inteligência se faça ali presente. Se nós, enquanto indivíduos pensantes, nos deixarmos levar exclusivamente pelas emoções, nós seremos seres que não temos controle de nossas vidas. Portanto, é necessário que haja freios morais, princípios norteadores e valores que fazem com que você esteja sempre atento àquilo que está fora do seu controle, nesse caso, a emoção. Por princípio, eu entendo que você focar a sua atenção, direcionar toda a sua energia em direção às coisas que estão ao seu alcance em mudar, é o mais viável e inteligente a ser feito independente da circunstância. Agora, aquilo que foge do seu controle realmente é uma coisa que você não deve mover esforços para querer mudar. Uma vez que, se está fora do seu alcance, independente do que quer que você faça, aquilo não se moverá, permanecerá de um modo intacto e você simplesmente terá gastado energia que poderia ter sido muito bem utilizada naquilo que você pode modificar. Então, eu entendo que o princípio básico de uma inteligência emocional é você aceitar que as emoções estão fora do seu controle, ao passo que ser alguém inteligente e racional é algo que está em seu alcance de modificar. Portanto, se você é uma pessoa que consegue canalizar a sua atenção e o seu foco naquilo que está dentro do seu campo de atuação, então você já está começando a caminhar rumo à inteligência emocional. Eu acredito que você já deve ter visto muitas vezes por aí
pessoas dizendo que é possível você ter o domínio pleno das suas emoções. Porém, esta é uma grande mentira, uma vez que, como eu já disse, as emoções estão mais para os impulsos, aos estímulos no ambiente, do que propriamente dito da sua capacidade consciente de tomar atitudes. Então, o primeiro passo nesse contexto é você entender que as emoções não são passíveis de controle total. Uma vez entendido isso, você tem que partir para aquilo que de fato está ali no seu campo de atuação, que é as suas atitudes em relação a ela. Mas não é qualquer atitude, mas sim aquele agir de forma racional, pensada e não se deixar levar pelos impulsos. Uma coisa que eu observei através de muita análise comportamental é que as emoções surgem a partir de um desejo. Não é nenhuma novidade que somos seres que o tempo todo estamos desejando alguma coisa. E para chegar nesse ponto, eu gosto de trazer como exemplo o ciclo vicioso do desejo, que é quando você deseja muito uma coisa, você move mundos e fundos até atingi-la. A partir do momento em que você finalmente consegue alcançar aquilo, o tédio ele começa a se fazer presente. Porque nós somos seres desejantes. O tempo todo queremos ter coisas que estão fora do nosso alcance. Então, uma vez atingido aquilo, o tédio já consome aquele objeto-alvo do seu desejo e aquilo passa a ser obsoleto para você. E, portanto, você passa a desejar outras coisas que você não tem. E isso vai se repetindo o tempo inteiro. Esse ciclo vicioso do desejo, ele tem muito a ver com esse lado emotivo, que faz com que a gente, o tempo todo, fique neste piloto automático de sempre desejar. E como o desejo ele não vem sozinho, mas sim acompanhado pelas emoções, as coisas ficam mais difíceis de terem as rédeas tomadas por você. Então, já é um ponto de atenção você observar quando um desejo nasce e analisar de modo crítico se aquele desejo ele tem que ser saciado ou não, ou se você pode apenas observá-lo nascer, crescer e morrer. Nem tudo aquilo que a gente deseja precisa ser de fato concretizado. Há desejos que são meros caprichos e que, portanto, não devemos ficar cegos a ponto de querer atingi-lo a qualquer custo. Agora, deixando um pouco de lado a parte conceitual das emoções e as suas derivações, vamos entender agora um pouco mais sobre a inteligência. Costumo dizer que ela não é um ponto final. Ela é bem maleável e está em constante transformação. Por isso que é como se fosse um músculo. Quando você está na academia, você precisa exercitá-lo o tempo todo para que ele fique rígido, ele cresça e, consequentemente, atinja aquele resultado estético e também no campo da saúde que você tanto almeja. O mesmo vale para a inteligência. Não existe uma pessoa que é inteligente e ponto final. A inteligência é uma condição de estado de natureza e não algo absoluto. Portanto, se você hoje se considera alguém inteligente, amanhã pode não mais ser. A partir do momento em que você deixa de lado aquela constância de exercitar esse músculo, metaforicamente chamado de inteligência, você vai murchar e, consequentemente, não atingir aquele resultado estético, também metafórico, do qual aqui estou dizendo. É necessário que essa inteligência seja dia após dia trabalhada, de modo tal que você consiga o tempo todo alimentá-la para chegar num determinado status de que você a possui ali naquele contexto, naquele momento temporal. E um dos vícios que mais atingem a inteligência é a questão da soberba e também do alto ego, ou seja, você ser uma pessoa narcísica. A partir do momento que você já entende que sabe de muita coisa, é aquele momento em que você deve ter gatilhos te informando que você não sabe nada. Porque uma pessoa inteligente, realmente, ela não admite certezas. Ela acredita que está o tempo todo em constante evolução. E que por isso, se você se acha de fato uma pessoa acabada ali no campo da inteligência, que não precisa de ter alterações porque o que você já sabe já é suficiente, então definitivamente você deixou a inteligência de lado e passou a utilizar os seus vícios como norteadores nesse campo intelectual da coisa. Por isso é necessário saber separar as duas coisas. Agora, como já falamos muito da emoção e também da inteligência, a pergunta que não quer calar é possível conciliar as duas frentes? Você ser realmente uma pessoa que é emocionalmente inteligente? De acordo com todos esses conceitos que aqui eu trouxe, eu acredito que a inteligência emocional, por mais que seja uma espécie de clichê aí no ramo corporativo, é algo que devemos o tempo todo nos ater.
É possível sim você ter um nível de consciência de tal modo que te proporcione ser uma pessoa que consegue, de alguma maneira, domar em partes as suas emoções e canalizá-las de modo inteligente em prol dos seus objetivos, sejam eles pessoais, profissionais, emocionais, no campo dos afetos ou o que quer que seja. Por isso que eu considero que a inteligência emocional plena, ela é uma utopia, porém, você ser uma pessoa que tem atitudes emocionalmente inteligentes é algo extremamente válido e que é possível de acontecer com frequência no seu dia a dia. Portanto, para que isso realmente ocorra, é necessário que você eleve o seu nível de consciência em relação a toda vez que tiver uma atitude impulsiva. A partir do momento em que você tem os freios morais bem definidos e estabelecidos, os seus valores e princípios eles estejam bem latentes na sua consciência, é possível que a inteligência emocional se faça presente na maioria das vezes, embora em algum momento ou outro você vai escorregar, uma vez que não somos perfeitos e que por isso não é possível de você atingir a esse nível de transcendência. E as características que realmente tornam uma pessoa emocionalmente inteligente são a autocrítica, que é você saber avaliar aonde você errou e procurar meios para resolver aquele impasse, é você ser um bom ouvinte, ou seja, não há o que se falar de uma pessoa ser emocionalmente inteligente sem ela ao menos conseguir ouvir o que os outros têm a dizer em um diálogo ou numa discussão ou o que quer que seja. Portanto, é de suma importância saber ouvir, ainda que você queira falar várias e várias frases justamente para rebater um contraponto. Por isso, ser um bom ouvinte é uma atitude de uma pessoa emocionalmente inteligente. Outra característica é você ser proativo em detrimento de ser reativo. Quem não é emocionalmente inteligente, o tempo todo ouve para querer criticar, para querer rebater aquelas frases, aquela argumentação que foi imposta a ela. Então, ao invés de você simplesmente reagir de acordo com o meio, de acordo com o que lhe dizem, a pessoa que é inteligente nesse quesito emocional da coisa, ela não espera de braços cruzados as coisas acontecerem. Ela simplesmente se antecipa, ela se mostra uma pessoa proativa e assim sucessivamente. Outra característica de alguém nesse quesito é ser imperfeito. Sim, ser imperfeito é uma característica de alguém que tem inteligência emocional, porque aquele que tem esta consciência desta condição existencial passa a não julgar o outro pelas suas imperfeições, uma vez que você já entende que você tem pontos a desenvolver, pontos de falha, por isso você não vai apontar o dedo na cara do outro referente a uma falha que você também comete, ou então alguma falha, ainda que seja distinta, do qual você também está suscetível a cometer. Por isso que a pessoa, nesse quesito emocional da coisa, ela é imperfeita, ela tem a plena consciência dessa imperfeição que é inerente à própria essência. E outra qualidade que caracteriza uma pessoa emocionalmente inteligente é a comunicação. Não adianta nada você defender boas ideias, mas da forma incorreta. E eu chamo de forma errada nesse quesito é quando você defende a qualquer custo o seu ponto de vista, que é quando você começa a faltar com respeito, a usar palavras que ofendem o outro e também utilizando-se de um tom de voz muito agressivo. Então, a pessoa fica sem entender muito bem o que está acontecendo. E muitas pessoas perdem a razão em uma discussão, uma vez que se fazem valer das suas emoções e, com isso, utiliza de forma pejorativa várias nomenclaturas, começa a usar de ad hominem, que é, ou seja, você atacar o emissor da ideia e não a ideia em si, e assim sucessivamente. Por isso que ter uma boa comunicação talvez seja a mais importante das virtudes que uma pessoa emocionalmente inteligente pode ter. Estas foram apenas algumas das características de alguém que tem inteligência emocional. E você, tem algumas dessas? Tem alguma aqui que eu não citei que você acredita que também faz parte desse escopo daquele que é inteligente emocional? Deixa aí na seção de comentários aquilo que você acredita que faz parte de agir de modo inteligente com suas emoções. Combinado? Te agradeço muito por ter estado aqui comigo até o final. Forte abraço para você, te vejo lá no próximo vídeo e até breve.